Candidata Maria Auxiliadora. Boa noite a todos. Estou muito feliz de estar aqui com os colegas. Pela segunda vez candidata, com os amigos funcionários administrativos. Eu me coloquei novamente à disposição do crivo dos meus colegas, porque a minha luta pela defensoria é muito antiga. Já acharam até que eu falava demais, que eu falava defensoria, que estava na hora de parar, diminuir. Não, mas eu tenho uma história que eu me orgulho dela. Durante a Constituinte Nacional, quando a defensoria precisava de se apresentar em Brasília, eu vi os índios lutando pela causa deles e nós, defensores, em outro contexto, não estávamos lá. Isso me preocupou, eu não era presidente da associação, reunimos um grupo sem dinheiro e começamos a trabalhar pela defensoria. O grupo de Minas e reunidos com grupos de outros estados. Colocar a defensoria como, junto com o Judiciário, o Ministério Público, foi muito importante, como função essencial, foi fundamental, e daí vieram as consequências. A minha proposta fundamental, que eu falo dizendo ou sem dizer, apontando, silenciosa, mas nunca deixando de me expressar, é que a defensoria ela tem que ser olhada como um todo. A defensoria não se apresentava como um todo. Quando alguém se encaminha ou se encaminhava para o Poder Judiciário, para o Poder Executivo, a proposta que ela levava podia não ser exatamente a proposta de nós, defensores, a proposta do fortalecimento da instituição. Então, a imagem da defensoria que nós, defensores, queríamos, às vezes não era aquela que a gente merecia que tivéssemos. Acredito que, resgatando a unidade, resgatando a mensagem única, o diálogo transparente com o Poder Executivo, não com política, não com subterfúgios, não de uma forma muito clara, que a classe saiba que aquilo dali é verdadeiro, nós poderemos alcançar outras coisas e crescermos mais. Não que os outros não tivessem feito. Cada um fez alguma coisa pela defensoria, muito ou pouco, mas ninguém deixou de fazer. Eu gosto muito de deixar claro isso. Eu sempre fui crítica, mas uma crítica não leviana. Eu não fui uma crítica leviana. Eu sei como é difícil sair, pedir, falar pela defensoria, lutar pela causa do pobre. E então eu não posso nunca dizer que os outros não fizeram, vamos fazer agora. Vamos continuar fazendo. Fazer com outro enfoque, fazer de uma forma mais direta, mais legítima e que englobe os interesses da instituição, sempre voltado para o indivíduo. Não tem como a defensoria não lutar pelo indivíduo. Das várias formas, com os vários aspectos, mas o objetivo da defensoria é o indivíduo, é o ser humano. Cada vez que a gente faz um bem para alguém, que aquela pessoa demonstra que nós os ajudamos, ou nós o ajudamos, ou um de nós, ou nós todos, isso é um bem enorme que faz para a gente. A nossa função é a função de olhar o ser humano diferentemente. Quem quiser uma defensoria fazendo coisas imensas, pirotecnia, não, a defensoria não é para isso. A defensoria é para crescer, visando o ser humano. E, então, resgatar a defensoria como um todo é o meu objetivo principal agora. E, em relação ao subsídio, 30 segundos. Certamente, nós já temos uma base boa para continuarmos trabalhando por ele. O diálogo com o Executivo é essencial. E nem precisamos dizer que o Ministério Público, a magistratura, nós temos a lei federal. Normalmente, a lei federal que está em vigor, nunca, e na prática, a defensoria consegue. Doutora Auxiliadora, tempo. A defensoria consegue colocar na prática. Então, subsídio, quanto mais que eu faço parte daqueles que perderam muito com as vantagens pessoais. Não só por mim, por todos nós. Doutor Horácio. Obrigada. Perdão. Bem, boa noite. O tempo é curto, então vou deixar para os cumprimentos ao final da minha fala. Eu trouxe algumas planilhas a serem apresentadas em data show,
mas não foi possível a colocação do data show em virtude da luminosidade. Aqui eu trago planilhas para responder exatamente a pergunta que foi feita pela DEP. Primeiro, a valorização do defensor público. Este é o meu principal programa, valorizar o defensor público. Valorizar como? Com subsídio decente. E eu vejo que não há necessidade de nós buscarmos paradigmas de equiparação. Nós temos que correr atrás do subsídio a que fazemos jus. Está lá na Constituição. É o limite constando da Constituição, no artigo 37. Está lá, esse é o limite do defensor público, e é lá que nós vamos chegar. Mas como chegar até lá? Não basta ficar nos programas. Tem que haver projeto de luta. De onde vai tirar o dinheiro? Exemplo, para se pagar um subsídio da classe especial a R$16.000. Não é o teto ainda, mas numa fase intermediária, que é a minha proposta, vai estar junto no e-mail que vou encaminhar a todos os colegas, para um subsídio de R$16.000 para a classe especial, 10% para as demais, a partir de janeiro de 2009. Tá, Horácio, mas de onde vai tirar o dinheiro? Do orçamento. E de onde que vai tirar o do orçamento? Quanto custa pagar um subsídio de R$16.000 em janeiro de 2009 para o defensor de classe especial, com 10% escalonado por demais? Quanto custa isso? R$125 milhões. Quanto isto é do orçamento do Estado? 0,33%. Quanto que nós recebemos de orçamento em 2008 do Estado? 0,20%. 0,20%. Isso quer dizer que basta a gente buscar do governo um orçamento de 0,45%. Não é nem 0,5%. Dá para pagar subsídio de R$18.000 para defensor público de classe especial, escalonando as demais classes. Está aqui as planilhas demonstrando de onde pode ser tirado esse dinheiro. Sabe de onde? Há uma variação ano a ano, desde 2003. Está aqui a planilha, quem quiser. Eu trouxe cópia, porque eu não posso apresentar. Há uma variação de 10% no orçamento. Saiu de 32 bilhões em 2007 para 35 bilhões de reais em 2008. E há a previsão de 38 a 39 bilhões no ano que vem. A diferença entre o orçamento desse ano, ou seja, de 35 bilhões para 38 bilhões, dá 3 bilhões de reais. Se nós conseguimos, e nós vamos lutar para isso, demonstrar que há necessidade de 0,5% desses 3 bilhões, isso dá 150 milhões de reais. Somado já aos 74 milhões de reais que pertencem ao nosso orçamento, dá suficiente para pagar o subsídio. Aí está aonde, aí não vamos tirar de ninguém, porque o cobertor é curto, todo mundo quer. Mas nós, tanto Defensoria Pública, quanto magistratura, quanto Ministério Público, tem subsídios fixados. Isso quer dizer que não há aumento vegetativo da folha de pagamento para esses grupos. Há outros grupos profissionais que há ainda esse aumento vegetativo em virtude de quê? De quinquênio, etc., que vai aumentando a folha de pagamento. Mas esta variação é a variação de arrecadação. Então, tem espaço para buscarmos esse dinheiro. A minha proposta para agosto, agora, seria de buscar uma verba indenizatória para compensar até janeiro, porque a gente depende de lei para fixar o nosso subsídio. Então, enquanto a gente trabalha na Assembleia com o governo e o orçamento para tirar essa parcela necessária, nós iríamos instituir uma verba indenizatória para pagar aos defensores públicos. Sabe quanto vai custar isso? De agosto a dezembro? 10.500.000 reais. Isso é uma ninharia diante do orçamento do Estado. Então, basta uma verba suplementar para isso. Então, eu tenho, na prática, como fazer esse meu programa de valorização do defensor público. Muito obrigado.